crescimento da igreja, firmada na palavra, o progresso, o povo se agregando, as multidões se agregando. Ontem à noite começamos a falar sobre guerra espiritual, que é um meio para conquistarmos as almas. Hoje pela manhã falamos sobre conquistando cidades para Jesus, conquistando Pernambués para Jesus Cristo, conquistando Salvador, a Bahia e o Brasil para Jesus. E esta noite nós queremos falar sobre os conquistadores, os vencedores, sobre vocês, sobre nós, soldados de Jesus, exército da última geração. Amém? Isaías 13, de 2 a 13. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, já chamei os meus valentes, para executarem a minha ira, os que exultam arrogantemente. Eis um tumulto sobre os montes, como de grande multidão, eis um tumulto de reinos, de nações congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. Vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, virá do Todo-Poderoso com assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão, e se derreterá o coração de todos os homens, e ficarão desanimados, e deles se apoderarão dores e ais, e se angustiarão como a mulher que está de parto, olharão atônitos uns para os outros, os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação, e para destruir do meio dela os seus pecadores. Pois as estrelas dos céus e as suas constelações não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, a lua não fará resplandecer a sua luz, e visitarei sobre o mundo a sua maldade, e sobre os inimigos a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos cruéis. Farei que os homens sejam mais raros do que o ouro puro, sim, mais raro do que o ouro fino de Ofir, pelo que farei estremecer o céu, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Sentai-vos. Santuários que estão lá no átrio, só que aqui não é átrio dos gentios, aqui é o átrio de todos os crentes, mesmo os que estão lá na rua, na calçada. Há uma unção maravilhosa do Espírito Santo neste meio, nesta noite. Nós sentimos a presença de Deus de uma forma tão forte, que a nossa vontade não era nem pregar, nosso desejo era ficarmos adorando, tal o sentimento da presença do nosso Deus no nosso meio. Tudo nos mostra pelo testemunho interior que nós estamos no caminho certo. Eu tenho uma preocupação muito grande em saber se eu estou no caminho certo. Eu procuro sempre na minha vida fazer uma avaliação se eu estou ainda seguindo a nuvem do mover do Espírito, se eu estou seguindo a coluna de fogo, porque muitas vezes a igreja entra no mover do Espírito e ela se perde no seu caminho. Muitas vezes nós começamos a caminhar com Deus e depois entramos em uma variante e perdemos a visitação do Santo. É necessário caminhar a cada dia na visão. E os poucos dias que eu andei com esta igreja, há um sentimento de alegria no meu coração e uma oração sincera que Deus não permita que vocês se desviem deste momento maravilhoso que vocês estão vivendo e entrando, a presença do Espírito Santo conduzindo este povo. Amados irmãos, eu aprendi há alguns tempos atrás tomar cuidado com 4 M's, porque o primeiro M significa mover do Espírito Santo, o segundo M significa movimento, o terceiro M significa monumento e o quarto M significa morte. Diga comigo, mover do Espírito. Depois diga movimento. Depois diga monumento. Depois diga morte. Muitas vezes a igreja entra no mover do Espírito e depois ela cria um movimento. Ela cria um movimento e pensa que só ela tem. Ela cria as suas regrinhas como se fosse possível ela segurar o Espírito ou ela dirigir o Espírito. Quando a igreja cai neste pecado, o Espírito se retira do seu
sentido de direção, porque nunca o Espírito Santo vai nos deixar, mas no sentido de direção ele se retira. A igreja vai perceber que perdeu a direção do Espírito, porque nós sentimos quando o Espírito está conosco e quando está longe de nós. Aí a igreja cria um monumento. Lá no passado teve uma visitação, vamos comemorar aquela visitação do passado. Um dia o Espírito visitou Pernambués, já é um monumento. E o quarto M é a morte. O derramar do Espírito vem acontecendo continuamente nas igrejas e nas denominações. No meio dos batistas aconteceu em 67, e foi algo maravilhoso. Muitos sofreram, pagaram o preço, mas depois muitos perderam a visão. Às vezes nós vamos para uma igreja e encontramos somente barulho, a igreja se diz avivada, mas aquele barulho não é um barulho de avivamento, é um barulho para substituir a unção do Espírito Santo. Uma visitação do Espírito Santo não é caracterizada por barulhos, não é caracterizada por gritarias, não é caracterizada por frenesi, não é caracterizada por palmas. Sim, acontece quando há manifestação do Espírito, há júbilo. A palavra diz que quando viu júbilo em Jerusalém, o povo ouvia das cidades vizinhas. Há muita alegria e há até barulho, mas o barulho e a alegria não é sinônimo de plenitude do Espírito Santo. O sinônimo da plenitude do Espírito Santo, em primeiro lugar, é santidade de vida. É um povo caminhando em santidade em todos os sentidos. É um povo com o coração na obra. É um povo com ardor evangelístico. É um povo que evangeliza. É um povo que congrega todos os dias. É um povo que dizima. É um povo que prega. É um povo que canta. É um povo que adora. Isso é sinônimo de avivamento. Avivamento não é só línguas, não, porque o diabo também tem as suas línguas satânicas. Avivamento é vida cheia, é vida plena do Espírito Santo, e isso é visível, é palpável e, acima de tudo, é transformador. Às vezes nós pensamos que estamos vendo um povo avivado, mas nós estamos só vendo barulho, não estamos vendo fruto, estamos vendo divisões, secções, partidarismo, um povo arrogante, soberbo, jactancioso, acha que o outro é carnal, que o outro é fraco, que o outro é crente de segunda categoria, e ele, porque talvez ore em línguas, se ache melhor, já é todo rampante. Isso não tem cara de pessoa cheia do Espírito Santo. Primeira coisa que a plenitude mostra é uma pessoa humilde. Se ele é cheio do Espírito Santo, ele sabe que foi cheio por graça, porque dom é de graça. Ele não é melhor do que ninguém, porque ninguém consegue, porque é dom e dom é de graça. Ninguém é cheio do Espírito porque estudou muito ou porque leu muito. A pessoa é cheia porque busca Deus, se quebranta, se ajoelha e busca. Aí sim ele é cheio do Espírito Santo. E quando ele é cheio para glorificar a Deus, não é para ser glorificado, porque ele é cheio do Espírito, na plenitude do Espírito, ele tem condições de fazer guerra espiritual. É bom que falemos isso, para que não se faça uma imagem falsa de batismo no Espírito, plenitude, sei lá o que queiram dizer, isso é irrelevante. Deus está procurando pessoas para encher do seu Espírito. Nós já temos o Espírito Santo a partir do momento que nós nos entregamos a Jesus, porque Deus é indivisível. No momento em que eu recebo Jesus como meu Salvador, eu não recebi um pedaço de Deus, porque é a mesma essência, Pai, Filho e Espírito Santo. Recebi em Jesus, tem o Espírito e tem o Pai. Mas Deus quer encher-nos com um poder tal que vai abalar o mundo. Para isso é necessária a plenitude, como nós temos cantado. Para isso é necessário o enchimento. E eu não sei qual é a terminologia que queiro usar. Isso para mim agora não interessa. Eu quero ver o povo cheio do poder do Espírito, porque só este povo é que pode fazer a obra. Porque se nós sairmos da nossa forcinha, da nossa condição, não dá nem para sair naquela esquina que nós seremos derrotados pelos demônios. Mas quando saímos na força do Senhor e no poder do Senhor, os demônios podem sair da frente, porque está chegando um soldado valoroso de Jesus. Diz a palavra: alçai a bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai com a mão, para que entre pelas portas dos príncipes. É uma convocação de Deus aos seus soldados. Diz: eu dei ordens aos meus consagrados. Diga: Deus deu ordens aos seus consagrados, pela fé,
Em nome de Jesus, eu me apresento como consagrado. Diz a palavra: dei ordem aos meus consagrados, sim, já chamei os meus valentes. Diga: pela fé, em nome de Jesus, sou um valente de Jesus Cristo. Já chamei os meus valentes para executar a minha ira, os que exultam arrogantemente. Eis um tumulto sobre os montes, como de grande multidão. Eis um tumulto de reinos, de nações congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. Meus amados irmãos, Jesus está aqui, porque onde tem 2 ou 3 no seu nome, Ele está presente. E eu tenho certeza absoluta, como meu nome é Francisco Maia Nicolau, que Jesus está nesta noite com um plano especial para cada um de nós presentes aqui. Sempre tive muito cuidado em dizer isso. Não sou extremista, sou muito cuidadoso. Não gosto de palavras de chavões para despertar emocionalismo. Mas quando eu estava ouvindo o Dr. Charles Schober, como eu disse nesta manhã, aquele gringo, aquele sueco grandão, naquela manhã, quando ele estava falando para 100 e poucas pessoas, ele disse assim: Jesus está aqui. Falou bem tranquilo assim. Ele está distribuindo patentes para os soldados. E depois que ele orou, olha, aconteceu tanta coisa. E eu disse a vocês que eu saí dali impactado. Eu tinha um retiro de carnaval, todo ano eu dava um retiro de carnaval na igreja, eu dava um estudo. E naquele ano eu não tinha nada para dizer. Eu estava vazio, não tinha algo novo para dizer. Passamos um ano estudando sobre batismo, sobre dons, sobre essas coisas. Queríamos aprender como igreja direitinho. E eu não tinha mais o que falar. Mas eu saí para a igreja e falei: vou falar sobre guerra espiritual. Então foi quando eu fui para casa, peguei aqueles versículos que o Dr. Charles Schober deu. Aí procurei outros, fiz alguns estudos. E numa manhã de segunda-feira, eu estava terminando esse estudo que eu estou dando para vocês nesta noite, 11 horas. Era um acampamento evangélico, e nós estávamos em 110, 120 membros da igreja, o povo preparando a comida. E quando deu 11 horas, eu terminei o estudo. Eu falei: Deus tem planos para mim, Deus tem plano para cada pessoa. Deus não tem plano só para pastor, Deus não tem plano só para missionário. Deus conta com todos os crentes têm um ministério. Aí eu abri a boca: o general está aqui e vai distribuir patentes. Mas depois eu me peguei e falei assim: bom, ele está aqui porque eu não vi Jesus andando ali no meio. Mas se a palavra diz que onde tem 2 ou 3 no meio, Ele está. Aí deu 11 horas, eu não sabia como fazer, porque o almoço era meio-dia. Eu falei: o que eu vou fazer? Aí eu falei: irmãos, se ajoelhem e vamos orar. E diga assim: Jesus, meu general, dá a minha patente militar. Aí o povo se ajoelhou e eu peguei, fiquei ali olhando. Eu nunca gostei muito dessa história: estou sentindo, eu estou sentindo. É que às vezes não tem outra palavra, mas eu não tinha outra palavra, fiquei sentindo. Eu fiquei sentindo de orar por alguém. Achei aquele esquisito, porque eu sempre tive cuidado com esse negócio. Aí eu orei por um rapazinho. Aí depois eu senti vontade de orar por outra pessoa. E eu fui orando. Aí eu falava: as pessoas que eu já orei, me acompanhem, vamos orar um pelos outros. Aí começou a acontecer um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca vi. Já tinha escutado, já tinha visto uma meia dúzia. Tomava um cuidado tremendo. Eu comecei a orar e aquele povo começou a se ajudar e começou algum negócio diferente a acontecer. Eu não sabia o que era. O meu pastor, ele levantou e falou assim: vamos orar pelo pastor Francisco, porque está começando um ministério novo na vida dele. Fevereiro de 91. E eu me ajoelhei e falei: olhe por mim. Me ajoelhei. Aí eu senti uma mão pegando na minha mão, era minha esposa. E eles começam a orar, mas o ambiente estava diferente, igual está o ambiente nesta noite. Nisso eu escutei um barulho caindo no chão. Eu abro os olhos e minha esposa caiu. E eu fiquei pensando: bom, é alguma coisa muito séria. Para minha esposa cair, do jeito que ela é controlada, do jeito que ela é contra extremismo, do jeito que ela é batistona, para ela cair, ou se alguém empurrou, ou se o Espírito derrubou mesmo. E ela caiu, os irmãos assustaram com aquela cena, eu deixei para continuar a orar. Aí eu decidi pegar o microfone, eu peguei o microfone e comecei a orar. E aquelas pessoas começaram a cair no poder do Espírito Santo. E a igreja assustou. Eu disse: fiquem tranquilos, isso é coisa de Deus. Aí depois peguei o texto lá, que os 120 sacerdotes caíram, mas isso não importa, cair não importa. O que importa é que houve uma visitação naquela manhã. E lá para as 4 horas da tarde, o pessoal da cozinha com o olho desse tamanho, ainda bem que eles eram crentes, eu só fazia assim e eles não faziam
cair. Eu estou contando um fato. O que precisa é estar preparado para receber aquilo que o general tem para cada um de nós. E nesta noite eu creio que Deus está também falando com cada coração. Há um ministério a ser desenvolvido. Eu estava olhando o trabalho do pastor Davi Francisco, fiquei encantado com a sua agenda eclesiástica, e quero até colocar em prática alguma coisa no nosso trabalho que nós estamos abrindo como igreja em São Paulo. E eu vejo nesse homem uma visão, uma ousadia, mas firmado na palavra, com segurança, mas caminhando seguro, para não corrermos o risco de cairmos em barulho, coisas do homem. O que nós queremos de verdade é a verdadeira obra do Espírito Santo nas nossas vidas. É por isso que se precisa de pessoas valentes e consagradas. Quando Deus fala, há um tumulto sobre as nações estão congregadas, e o Senhor dos Exércitos passa em revista o seu exército, é porque essas duas realidades são claras e cristalinas hoje. Pega o Jornal da Bahia hoje, pega o Estado de São Paulo, pega a reportagem, o mundo está abalado, o mundo está numa convulsão violenta, o mundo está numa perturbação. Nunca houve tanta paz e nunca houve tanta ameaça de guerra. A África do Sul está à beira de uma guerra civil sem precedentes. O povo já está saindo desesperado. Em todo o mundo, a Rússia já está voltando a esquentar novamente os seus barris. Há uma agitação, mas é por causa do pecado. Há uma crise econômica, há uma crise de alimento, há uma crise de água. O ar está ameaçado. É uma confusão. Os reinos congregados, o Oriente Médio em pé de guerra, mas isso tudo é operação da mão do Senhor. As nações em confusão, as nações agregadas, as nações desestruturadas, e é nesta hora que Deus passa em revista o seu exército para a guerra espiritual. Nós sabíamos que isso ia acontecer. Sabemos e pregamos tanto que a igreja não vai passar pela grande tribulação, e não vai. Aleluia! Mas ela vai passar pelo princípio das dores. Uma mulher que não está para dar à luz, começa a vir as dores, as contrações, as dores, até que a criança venha à luz. E a Bíblia diz que assim vai ser o arrebatamento da igreja. Vai haver uma pressão violenta. E eu digo no livro que nós sofreremos 3 tipos de pressões. 3 tipos antes de sermos arrebatados. Primeira pressão, a pressão do mundo. A cada dia o mundo não vai nos suportar. Eles vão nos querer ver fora daqui. Eles não vão aguentar com a nossa santidade. A gente vai chegar no lugar, mesmo que não fale, nós vamos se sentir incomodados. Vocês devem ter experiência disso. Quantas vezes entramos no supermercado, a pessoa nem sabe que nós somos crentes, mas já nos ofende, já nos magoou. Entramos no ônibus, algumas pessoas nos magoam. Não é a pessoa, é o demônio dentro da pessoa. Nós estamos incomodando, e a cada dia mais, esse exército de consagrado, esses crentes santos, esses crentes de vestes brancas, vão chegar. A presença deles vai ser tão contrastante com o pecado, que eles não nos suportarão. Eles querem que a gente desapareça daqui. Essa vai ser uma pressão. A segunda pressão é a nossa própria vontade de desaparecer daqui. Nós só estamos aqui porque temos que cumprir nosso trabalho. Era melhor que já tivesse acontecido o arrebatamento. A minha vontade já está no céu, comendo o fruto da árvore da vida, passeando ali com aqueles homens do Velho Testamento. Eu tenho uma conversa muito longa com Paulo, quero falar com Paulo muito seriamente. Eu quero deitar no colo de Davi e dizer: Davi, tu és uma joia, Davi, eu te amo, Davi. Eu quero conversar com Salomão me conta aquela história, Davi. Eu quero gastar tempo no céu, eu quero aproveitar a eternidade. Lá na eternidade eu não vou ter que marcar entrevista com Jesus. Jesus não vai ter agenda cheia, nada disso, ele vai me atender. Vou olhar no Jesus nos olhos, direto, abraçar. Oh, glória, que maravilha! E a cada dia a igreja vai querer ir embora daqui. Glória a Deus! Aleluia! Essa é a pressão, porque a cada dia o nosso coração vai ser atraído para cima. Porque à medida que Jesus vai se aproximando, o nosso coração vai batendo mais forte, aquela vontade de subir, porque o arrebatamento vai funcionar como um grande imã, atraindo aqueles ferros. Eu vejo o arrebatamento assim, Jesus vindo,
e vindo, e o Espírito já nos atraindo, o nosso Espírito começando a se mexer aqui dentro, porque o nosso Espírito está em linha com o Espírito Santo, o Espírito de Deus. O nosso Espírito sabe, o Espírito Santo é o amigo do noivo, ele vai dizer, ó, o noivo vem, e o nosso Espírito vai se remexer. A gente acorda um dia e está sentindo que está próximo, acorda no outro, será que é hoje? Aí começa a ver a igreja cheia, trabalho todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, aquele gozo, o povo se amando, pregando, a coisa ficando boa, olha os sinais, Jesus está voltando, olha, nós vamos andar com os pés quase fora do chão, já quase subindo. Então essa vai ser a segunda pressão, nós queremos ir também. E a terceira grande pressão, o maior interessado não vê a hora de nos tirar daqui, que é Deus. Então, na hora que convergir essas três forças, prevalecendo a perfeita vontade de Deus, nós sairemos daqui. Mas este período entre o arrebatamento é um período de dores, é período de pressão, é período de angústia. Você vai ver que a peste vai aumentar, as doenças vão aumentar, não vão encontrar vacina não, vai piorar a coisa. Você vai ver como vai ficar difícil estar convivendo aqui com contaminação, com tanta angústia. São períodos de dores, e nesse período nós não poderemos nos esconder nas nossas casas, nem nos templos, nós nos juntaremos nos templos apenas para reabastecermos as nossas baterias espirituais e teremos que sair lá fora para ganhar as almas para Jesus. Duas igrejas se levantarão nesse final de tempo, a igreja tipo Laodiceia e a igreja tipo Filadélfia. A igreja tipo Laodiceia já é a igreja do nosso período, o último período, o sétimo período, é aquela igreja morna, é aquela igrejona sofisticada, não é porque é grande que é morna, veja bem, eu estou dizendo grande porque a igreja que vai estar pactuada com o governo, com o mundo, vai ser uma igreja grande, que ela vai absorver todo tipo de cristianismo, ela vai estar comprometida com o homem e não com Deus, ela vai estar comprometida com o governo e não com Deus, e o crente vai usar a igreja como um clube social, ali tudo é relativo. Olha, não pregue sobre isso não, pastor, porque é relativo. Olha, vamos fazer vista grossa para isso, aquele membro ali é rico, aquele ali é gerente de banco, então a igreja vai assumindo compromissos com o mundo e desassumindo compromisso com Deus. Esta é a igreja mundana, carnal, tipo Laodiceia. Esta igreja não presta para fazer guerra, porque já está envolvida com o inimigo, mas também nesse tempo está se levantando uma igreja avivada, verdadeiramente avivada, tipo Filadélfia, um povo que ainda que pequeno, com pouca força, mas entra pela porta que Deus abriu, e a porta que Deus abre ninguém fecha, guarda a palavra, honra, e esta é a igreja que não vai passar pela tribulação, ela vai ser arrebatada. Esta é a igreja de guerreiros, esta é a igreja de soldados, esta é a igreja da qual eu quero ser membro. Amém? Amém. Aleluia. Então diz que vem de longe, da extremidade do céu, o Senhor, os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Deus só opera na terra via igreja. Se Deus quer disciplinar, é via igreja. Se Deus quer salvar, é via igreja. Se Deus quer curar, é via igreja. Toda a operação da parte de Deus na terra, se não for da igreja, esqueça, porque é do diabo. Deus precisa de conquistadores. Coloco no livro algumas coisas. Primeira coisa, o nosso lugar no exército do Senhor. 1 Coríntios 9:26 diz que nós precisamos saber qual a nossa posição para não dar soco no ar. Paulo diz: eu me disciplino, eu tomo cuidado para que eu não fique dando soco no ar. Você imagina uma pessoa muito forte dando soco no ar, não tem valor algum. E às vezes os crentes fazem isso, querem trabalhar, têm boa vontade, mas eles não sabem o lugar dele, fica dando soco no ar, não nos interessa. Nós somos um grupo pequeno, nós somos um exército pequeno, e temos que usar o nosso potencial certinho, temos que acertar bem no queixo do diabo, temos que acertar bem no queixo do demônio. Os nossos ataques têm que ser certeiros e mortais, definitivos, não podemos sair a olho. Então às vezes você vê a pessoa na rua, você nem sabe nada, está amarrado, não está amarrado nada, não está amarrado, não é só falar está amarrado, não está amarrado nada. Então eu preciso saber aonde eu vou atuar, eu preciso saber que hora que eu vou entrar, eu preciso saber o que fazer, eu preciso me preparar, e quando entrar e resolver. Então nós precisamos saber a nossa posição. Quantas pessoas nós temos aqui nesta noite? Mais de 500 pessoas.
Seriam 500 pastores? Claro que não. Muitos pastores? Muitos pastores. Não só os que estão aqui, mas muitos pastores do banco. Eu já estou vendo alguns. Muitos pastores. Outros que serão levantados. Missionários. Quantos? Todos missionários? Não, mas muitos missionários. Quantos apóstolos? Eu não sei, mas muitos apóstolos. Quantos evangelistas? Eu não sei, mas muitos evangelistas. Quantos profetas? É Deus que vai nos colocar na posição que Ele quer. Não é aonde eu quero estar, é onde Deus quer que eu esteja. E quando eu opero no meu dom, eu funciono 100%. Quando eu quero entrar no dom do irmão, eu sou um fracasso. Não adianta querer imitar ninguém, não adianta você querer fazer o serviço do outro. Se você vai fazer o serviço do outro, não rende. Mas quando você faz o teu, você faz até de olho fechado. Não é verdade? O pastor, ele é pastor 24 horas por dia. Agora ele pode funcionar em outra função. Aí ele vai se preparar, vai fazer, o Espírito usa, ele vai ter que gastar mais tempo. Mas, se ele é pastor, ele é pastor. Me lembro que às vezes tinha a mocidade que ia brigar comigo, isso, eu não tinha tempo para perder com isso. Eu estava com a mocidade, às vezes, numa tarde alegre, eles ficavam brincando. Pastor Francisco, quando você estava na roda, e ficava brincando, abrindo a Bíblia, pegava um versículo, faz o sermão nesse versículo. E eu brincava com eles, pronto, já dividia aquele olho omelete. Diz, olha o outro. Aí, meu irmão, se eu sou pastor, eu sou obrigado. Eu não posso dizer, fui pego desprevenido. E que pego desprevenido? Se eu recebi essa unção, eu tenho que funcionar 24 horas por dia. Pega o profeta. A hora que eu deixar o profeta abrir a boca, ele traz a profecia. O apóstolo já sai plantando igreja. O evangelista já dá bom dia evangelizando a pessoa. Se bobear, ele evangeliza o crente de novo. Porque é o dom dele. E se não quer ninguém, evangeliza apóstolo, sai evangelizando, bota coisa no poste. Porque é o dom da pessoa. Não precisa preparar. Não significa que nós não temos que nos preparar. Significa que nós funcionamos na nossa unção muito bem. Porque nós somos escolhidos. E eu tenho que saber qual é o meu lugar para operar bem. Amém? Amém. Eu preciso saber qual é o meu lugar. Eu estou quase desistindo de uma função. Tanto minha esposa pegar no meu pé. Eu vivo de vontade, porque crente não morre, né? Eu morro de vontade. Então, eu vivo de vontade de cantar. De vez em quando eu faço um solo, eu pego desprevenido, se eu falar para minha esposa, ela não deixa. Chama o pessoal da música, ela vou fazer um solo. Aí ela já baixa a cabeça, beber água de Betel. Eu estou deitado assim, acabo de almoçar, falo para minhas filhas, ai, quem me dera beber a água de Belém ou de Betel. Aí minha filha já sabe o que é, ela já vai na cozinha, prepara um cafezinho gostoso e traz. Só que eu não faço como Davi, eu não jogo fora não, eu bebo. Mas no exército é preciso de 30 valentes, é preciso de heróis. Eu sou inspirado nos heróis da Bíblia. Eu sou apaixonado por Gideão. Sou apaixonado por Amós do boiadeiro, homem rude, homem do campo, mas foi usado por Deus. E Gideão, de uma tribo pequena, de uma família pequena, era o último da família. E Deus falou: é você, Gideão. Eu falei: eu não tenho jeito, você, Gideão. E nós nos identificamos com Gideão. E Gideão ali com medo, Senhor, se for o Senhor que está falando comigo, olha, molha aqui e deixa aqui seco, tá bom? Molhou. Ah, Deus, desculpa perguntar de novo, mas se é o Senhor, molha só aqui e agora deixa isso aqui. Então, todos os testes que nós faríamos, Gideão fez. Deus diz: você, Gideão. E ainda assim, Gideão com medo, Deus mandou Gideão chamar o povo. Gideão chama 32 mil homens. Eu fico imaginando Gideão olhando para aquele exército de 32 mil homens, e lá embaixo me parece 185 mil inimigos. Aí Deus falou: Gideão, se a gente usar esses 32 mil, eles vão pensar que foram eles que resolveram. Manda os covardes embora. E é a primeira vez na história da Bíblia que eu vejo tanto covarde e corajoso. Porque quando Gideão falou: os covardes podem ir embora, 22 mil covardes bateram em retirada. E eu fico imaginando numa época que não tinha asfalto, só poeira, a poeira subindo, e quando a poeira baixou, Gideão falou: só sobrou isso? 10 mil? Ainda Deus olha para Gideão, Gideão tem muitos ainda. Olha, se sou eu no lugar de Gideão, meu coraçãozinho já não estava mais nem batendo, estava apanhando. Que eu nem fazer a conta, claro, 10 mil por 185 mil, 1 para 18. Eu ia dizer: mas aquele irmão magrinho daquele jeito, será que ele enfrenta 18? Aí eu olhava naquele outro, aquele lá está subindo trigo. Oh meu Deus, será que vai dar? E Deus falou: Gideão, é muito, manda eles beberem água ali para a gente fazer um teste. Gideão, eu imagino que Gideão já meio cabreiro, assim, meio invocado, bebe água. Aí quando 300 beberam de um jeito e 9.700 de outro, eu imagino, se sou eu, pensaria isso.
será que Deus está achando pouco 10 mil e ainda vai dispensar 300? Eu acho que Gideão pensou que Deus ia dispensar 300. Aí Deus falou: Gideão, manda os 9.700 embora e vamos usar os 300. Olha, eu imagino o que se passou no coração de Gideão, mas Deus é Pai, Ele é bom. Falou: Gideão, se você estiver com medo, se você estiver com medo, desça lá no arraial e vai ouvir. Então quando Gideão desce e escuta da boca dos próprios inimigos, que aquela visão do sonho era a espada de Gideão contra todos os inimigos, Gideão fortaleceu seu coração e aí virou herói. Amém? Amém. Eu sou Gideão, tenho meus questionamentos, as minhas dúvidas, mas o Pai me socorre, e no nome de Jesus eu vou para cima do inimigo e viro herói. Amém? Glória a Deus. É assim que Deus usa. A palavra diz que Deus usa quando nós nos achamos fracos. 2 Coríntios 12, 9 diz: o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Se você chegar lá: eu posso, eu sou bom, é comigo mesmo, pode esperar que você vai levar uma rasteira e vai cair na primeira investida. Mas quando você se quebranta diante de Deus: Deus, eu sou incompetente, eu não tenho condições, tem misericórdia, ser propício a mim, ser propício a mim. Aí Deus fala: ótimo, você chegou aonde eu queria, se esvazie de você mesmo, porque eu vou te encher do meu poder e você vai ser uma bênção. Glória a Deus. Nós temos as pedras clamarão. Então no exército ele tem atalaias, no exército tem profetas. Os reis não saíam para a guerra antes de ouvir o profeta. Podemos subir? E o profeta consultava a Deus e dizia: não é hora de subir. Ou então o profeta consultava a Deus e dizia: pode ir para a guerra. Uma igreja, Pernambués, se juntando com as outras igrejas, não vai sair de qualquer maneira, não vai sair, se meter assim à esperta e já ir lá para os lugares chaves aqui em Salvador e fazer a guerra sem saber se é a hora de Deus. Tem que ir lá em Porto Seguro, tem que ir lá no Malfim, tem que ir lá não sei aonde, mas aí na hora certa, vai sair na hora em que o profeta consultar: estamos prontos, o Senhor já nos deu a chave da vitória, vamos em frente. Aí a vitória é certa. Deuteronômio 20, verso 9 diz: então, tendo os oficiais acabado de falar ao povo, designaram o chefe das tropas para estar à frente do povo. O pastor Davi Francisco, ele estabeleceu ministérios na igreja. É a mesma coisa de estabelecer chefes das tropas. Esta é uma sabedoria que já veio com Moisés: delegar, distribuir e depois cobrar dos liderados, distribuir o seu pelotão em tropas, distribuir em companhias e delegar responsabilidades e cobrar. Isso é bíblico, porque a palavra diz: então, tendo os oficiais acabado de falar ao povo, designaram o chefe das tropas para estarem à frente do povo. Os oficiais são os líderes responsáveis para treinar o povo de Deus para a guerra. General só temos um: Jesus. Jesus é o nosso general. Mas nesse exército há líderes, há comandantes e bons comandantes. Hebreus 11, de 32 a 34, esse texto eu quero ler com vocês. Hebreus 11, de 32 a 34. E que mais direi eu? Pois me faltará tempo se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. No exército também há a cruz vermelha. Qual é o ministério da cruz vermelha do exército de Jesus? Irmãos, toda a verdade do reino espiritual, a verdade do reino físico não é a verdade do reino espiritual. Então, se há um exército aqui, é porque há um exército do reino espiritual.
Tudo que funciona aqui é reflexo do reino espiritual. A cruz vermelha cuida dos feridos da guerra. E numa igreja é preciso ter uma cruz vermelha. O que é essa cruz vermelha? É um ministério de socorro, como por exemplo o irmão Samuel me contou do ministério com os casais. É ministério de socorro aos feridos na batalha. Quem são os feridos na batalha? Aqueles que foram feridos pelo inimigo, caíram em adultério, caíram em pecado, caíram no roubo, caíram de uma maneira ou de outra, e não podem ficar caídos e prostrados. Nós temos que trazê-los de volta, sarar as suas feridas, prepará-los para que eles voltem à guerra. Esse pastor que eu disse que levantou e orou por mim no dia que aconteceu aquela unção coletiva, era um pastor que tinha caído, um descuido, homem de Deus, um descuido terrível, uma cilada. Deus está de olho 24 horas por dia, porque é cilada, e ele caiu na cilada. Mas Deus tocou no nosso coração de ajudá-lo, porque nós o amamos muito, mesmo na queda, excluído da igreja, que ele era pastor. As pessoas já o maltratavam, já o humilhavam, já nem o chamavam de pastor, e para nós era pastor, era o nosso pastor. Então minha esposa também, um carinho muito grande por ele, nós convidávamos para a nossa casa, vem aqui nosso pastor. Foi o pastor que me levou ao ministério pastoral, e esse homem estava acabado, alguém tinha que fazer alguma coisa, e Deus nos usou para isso. E foi nesse retiro que ele voltando, já tinha se arrependido, pedindo perdão à igreja, ficou a igreja como membro. Ainda alguns membros passavam e tiravam chacota dele, outros colegas, ao invés de ajudá-lo, estavam humilhando. Mas nesse retiro, na hora que eu estava orando, cheguei perto dele, e aquilo foi do Espírito, que me vieram palavras que eu nunca orei daquele jeito, nunca. Olha, a tua farda foi restaurada, a tua patente foi devolvida, levanta-te e não entra na guerra. Foi mais ou menos isso. E aquele homem se levantou e nunca mais caiu. Hoje é um dos guerreiros de Jesus. Glória a Jesus, palmas para Jesus. Seria interessante para o diabo ele ficar lá. Seria interessante para o inimigo ele ficar na lama. Mas não, Deus o perigo em pé. E hoje, com a experiência que ele tem, ele vai pisando na cabeça do diabo, em nome de Jesus. Por isso é preciso na igreja ter um departamento, um ministério de cruz vermelha, pode ter o nome que for, para trazer de volta os feridos, limpá-los, restaurá-los e enviá-los de volta para a batalha. Amém? Dá gosto de ver aquele homem agora. No exército de Cristo também é preciso levitas, músicos, cantores, cantam hinos de guerra, os louvores do rei, e tem o ministério dos anjos. Meus amados levitas, prestem atenção no que eu vou dizer. O ministério mais perigoso na igreja é o dos músicos. Rodando já há muitos anos como pastor, e na visão que eu tenho, vejo que muitas igrejas se dividiram por causa do departamento de música. O departamento de música criou uma igrejinha. Então muitas igrejas o pastor pregava uma coisa e o líder, o regente, o ministro de música fazia o seu sermãozinho particular, reunia paralelamente outros dias, não seguia a diretriz do pastor, fazia rebelião e dividia a igreja. Eu tenho aprendido de Deus por quê? Isso é um ministério lindo. Aí Deus me disse, aonde começou o pecado? No céu. Com quem? Com o ministro de música. Por isso eu sempre digo que os levitas precisam estar andando lado a lado do bom pastor, orando demais, porque o ministério dos levitas é o ministério dos anjos. Os levitas levam o povo para o trono. Vocês viram hoje, nós estávamos sentados esperando a mensagem. Os levitas assumem, pegam a palavra e dentro de poucos minutos, conduzidos por ele, nós vamos à presença de Deus. Por isso o levita tem que ser igual ao anjo, discreto. Você não vê o anjo escondido. Primeira vez que eu comecei a aplicar na minha vida a palavra levitas, e há muitas igrejas no Brasil que botam o nome de conjunto de levitas de tanto eu falar, mas eu também copiei de alguém, copiei do pastorado pela Brandão. Eu me lembro que em 1991 fui na sua igreja, na noite que a Maurício falou, e quando eu vi os levitas da igreja do Caminho das Árvores, escondida na galeria, falei, genial, assim ninguém vê.
Porque às vezes você vai numa igreja, o conjunto, ele aparece demais. Ele às vezes está com os medalhões do pescoço, camisa aberta, o rapaz pega a guitarra e fala, você não consegue nem olhar para Deus, porque você fica vendo o levita aparecer, às vezes está com 1000 detalhes, e tira-nos da presença de Deus e olhamos para os levitas. E os levitas têm que saber que eles têm que desaparecer, eles têm que levar o povo para Deus. Então eles se preparam como os anjos, eles preparam tudo, e o povo vai ver Deus e não a eles. Por isso é divino, é especial o ministério da música dentro da igreja. Nós não vemos os anjos, mas os anjos não param de cantar e nos incentivarem a cantarem e a louvar a Deus. Não estou dizendo que o levita tem que se esconder, não, mas só a presença discreta, e vocês são discretos, saibam disso em nome de Jesus. Só a presença discreta dos levitas, se posicionando no espírito, contagia toda a congregação. Às vezes a gente nem percebe, mas o povo nos observa, porque eu observo. Então às vezes vou na igreja, eu vou no levita, é bastante chiclete. Bastante chiclete ali brincando com o outro, fazendo gracinha. Como é que eu vou me concentrar? Se eu olho para as pessoas que estão na minha frente, eles estão na maior irreverência, na maior carnalidade, não estão nem aí para o que estão fazendo, como é que eu vou me estragar o culto? Para mim acaba com o culto. Já houve reunião que eu entrei, só não saí porque sentei no banco da frente e o povo me conhecia sem uma falta de respeito, mas eu tive que engolir aquilo goela abaixo para não aguentar. Levita, frente às meninas assim no banco, dando sinal para depois, misericórdia. É um ministério sublime, porque é um ministério que prepara um culto. Um culto é ganho na adoração. Eu sempre digo, quer saber se o culto vai ser bom? O culto é ganho na adoração. Começou bem, vai bem. Se começou mal, já estraga tudo. Então o ministério dos levitas é o ministério dos anjos, é o ministério divino, é um ministério muito especial, porque conduz o povo à adoração do rei. Então no exército também é preciso também um grupo de intercessores. Com relação aos levitas, aos textos de Judas 14 e 15, Apocalipse 19, de 11 a 21. Então no exército é preciso também um exército de intercessores, povo que ora, que ora, que ora. A igreja tem que ter uma fornalha funcionando 24 horas por dia, fogo aceso 24 horas por dia. As intercessões, oração, 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 oração. E a gente sente quando o povo está orando, é diferente. Eu sei que todo mundo aqui sabe disso, é diferente quando se ora. Você vem tranquilo, o pastor vem tranquilo. Quando você vê que não tem oração, você sente que alguma coisa está ruim, parece que o chão vai cair, parece que tem um buraco debaixo de você.